Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei. Vamos começar os estudos para o concurso da GCM de Mogi das Cruzes. Vamos falar aqui da Lei Complementar 69, que trata sobre o Estatuto da Guarda Municipal da cidade de Mogi das Cruzes. Quero convidar você a conhecer aqui o pacote de resumos para o concurso dessa Guarda Municipal, bem como aqui um pacote com 6 simulados. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai acelerar os seus estudos com esse pacote de resumos com foco e objetivo rumo à aprovação. E é claro, né, 6 simulados aí com questões da banca VUNESP. Bora lá então, dispõe sobre o estatuto e o plano de cargos, carreira e a remuneração da Guarda Municipal integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Segurança e da outras providências. Da Guarda Municipal, da natureza e finalidade. Artigo 2º. A Guarda Municipal, órgão de atividade fim e de natureza permanente, integrante da administração pública direta, subordinada à Secretaria Municipal de Segurança, tendo como princípios o respeito, inciso 1, à dignidade humana, 2, à cidadania, 3, à justiça, 4, às normas constitucionais e demais legislações federal, estadual e municipal, e 5, à coisa pública. Artigo 3º. A Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Segurança, criada nos termos da Lei Complementar 9, alterada pela Lei Complementar 17, é corporação de caráter civil, uniformizada e armada, sob a égide da hierarquia e disciplina, com a finalidade de proteção dos bens, serviços e instalações municipais, de acordo com o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal e o artigo 147 da Constituição Estadual, atuando prioritariamente, inciso 1, na vigilância permanente dos bens dominiais e dos bens de uso especial do município, assim entendidos as escolas, as unidades municipais de saúde, os edifícios, os cemitérios, os mercados públicos e todos os bens móveis e imóveis que integram o patrimônio municipal. 2. Na vigilância diuturna dos bens de uso comum do povo, assim entendidos nas vias públicas, praças, parques, jardins e quaisquer outros logradouros públicos no tocante à sua utilização indevida ou em desconformidade com a legislação própria. Inciso 3. Na proteção dos serviços e instalações públicas do município, apoiando as demais secretarias municipais, garantindo o regular funcionamento dos serviços de responsabilidade da administração municipal. 4. Na vigilância e proteção do patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, adotando medidas educativas e preventivas. Inciso 5. Na proteção, quando necessário for e onde se encontrarem, na circunscrição do município, dos servidores, autoridades municipais e equivalentes. Parágrafo 1º. Poderá a Guarda Municipal, nos limites de suas finalidades constitucionais e em consonância à legislação pertinente, colaborar, inciso 1, mediante convênio com os órgãos estaduais e federais responsáveis pela segurança pública, estabelecendo parcerias com vistas à implementação de ações integradas. 2. Com outras esferas de governo, compartilhando institucionalmente informações relevantes à segurança urbana e patrimonial, inclusive com a integração das comunicações. 3. Quando solicitada, com os demais secretarias municipais no exercício do poder de polícia administrativa, fazendo cessar as atividades que violarem as normas de posturas, saúde, defesa civil, sossego público, higiene, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade. 4. Com o desenvolvimento do serviço de disque-denúncia a respeito de atos de vandalismo praticados contra equipamentos públicos municipais e o meio ambiente. 5. Mediante solicitação da autoridade de trânsito do município na ordenação do trânsito, assim compreendidas as atividades relacionadas com a operação de trânsito. 6. Com as atividades de defesa civil do município no desenvolvimento de ações preventivas e socorro, assistenciais e recuperativas relacionadas com a prevenção e primeiros combates a incêndios e calamidades públicas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservando o moral da população e restabelecendo a normalidade social. 7. Com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, especialmente nas medidas de proteção à criança e ao adolescente, ao idoso e à mulher, bem como no cumprimento da legislação eleitoral e na defesa do meio ambiente. 8. Com a sociedade civil constituída, estabelecendo mecanismos de interação
para discussão dos problemas e projetos locais, voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades. 9. Mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito do Estado ou de forma concorrente com o exercício das competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei Federal 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 2º. Compete ainda à Guarda Municipal exercitar com plenitude a legítima defesa tipificada no artigo 25 do Código Penal Brasileiro, podendo, inciso 1, prender quem seja encontrado em flagrante delito nos exatos termos do artigo 301 a 303 do Código de Processo Penal, combinado com o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2. Agir em legítima defesa do direito seu ou de outrem, garantindo assim os direitos assegurados pela Constituição Federal. Parágrafo 3º. A Guarda Municipal exerce serviço público essencial, não sendo permitido, sob qualquer hipótese, a suspensão de suas atividades, não havendo, por conseguinte, especificidade de dias e horários para a prestação de serviços. Parágrafo 4º. Para a complementação da vigilância e proteção dos bens, serviços e instalações municipais, poderá a Guarda Municipal, respeitadas as disposições legais, valer-se do emprego de cães adestrados e equinos, após regulamentação por decreto do Executivo. Artigo 4º. Para o cumprimento de suas finalidades, a Guarda Municipal proporcionará obrigatoriamente, inciso 1, a realização de cursos técnicos, profissionais e psicológicos para seus integrantes. 2. O fornecimento de uniforme e equipamentos, inclusive viaturas e sistemas de comunicação, constituindo-se em acessórios de uso obrigatório pelos guardas municipais. A linha A. Cinto tipo policial, em cor preta, de material sintético, semelhante ao couro, contendo porta-tonfa e porta-algema. A linha B. Cacetete de borracha do tipo bastão-tonfa. C. Algema de metal. D. Apito. A linha E. Colete antibalístico. F. Radiotransceptor móvel. G. Arma de fogo. H. Equipamento bélico não letal. Inciso 3. A manutenção de permanente integração com os órgãos responsáveis pela segurança pública, objetivando complementar suas missões naquilo que a legislação permitir. Parágrafo único. Para portar a arma de fogo e obter o porte de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, o guarda municipal deverá cumprir as exigências estabelecidas pelas leis que disciplinam o registro e a posse de arma de fogo e munição. Artigo 5º. Para a realização de cursos de capacitação e aprimoramento profissional da Guarda Municipal, o Poder Executivo poderá celebrar intercâmbio, parceria ou convênio com outras instituições do gênero. Artigo 6º. Para atendimento do que dispõe o artigo 1º desta lei complementar, o quadro de pessoal da Guarda Municipal fica constituído por 273 vagas, entre postos e graduações e classes, não sendo obrigatório o provimento integral das vagas efetivas criadas, que serão preenchidas consoante as necessidades de serviço e a disponibilidade financeira e orçamentária do município. Artigo 7º. Será parte integrante da Guarda Municipal em grupamento feminino, que poderá atingir 30% do efetivo total da corporação. Da qualificação da Guarda Municipal. Artigo 8º. A Guarda Municipal deverá formar e capacitar continuamente seus integrantes com base no compromisso com a cidadania e a educação para a paz, mantendo ininterruptas as atividades, tendo como objetivos, inciso 1, criar e desenvolver habilidade, hábitos e valores necessários ao exercício de suas atribuições. 2. Capacitar seus integrantes para o desempenho de atribuições específicas, instruindo no sentido de obter os resultados desejados pela administração municipal. 3. Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias para o constante aperfeiçoamento dos servidores. 4. Integrar os objetivos de cada servidor no exercício de suas atribuições às finalidades da Guarda Municipal como um todo. Parágrafo único. Para o exercício das atribuições do Guarda Municipal, será exigido capacitação específica, devendo ser adotada a Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais, elaborada pelo órgão competente do Governo Federal. Artigo 9º. A qualificação compreenderá os seguintes programas de treinamento. Inciso 1. Formação, objetivando adotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenhará. 2. Aperfeiçoamento, com a finalidade de preparar o servidor para o exercício de novas funções,
habilitando-o tecnicamente para que exerça suas missões com maior comprometimento e segurança. 3. Especialização, objetivando capacitar o servidor a executar atividades que exijam conhecimentos específicos. 4. Capacitação, visando atualizar, preparar e capacitar o servidor para a execução de tarefas quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento ou quando houver modificação nas normas existentes. Artigo 10. A corporação deverá produzir, multiplicar e disseminar conhecimentos, novas metodologias, novas tecnologias, buscar o desenvolvimento das atividades de sua competência dentro do programa de especialização, implantar programas de treinamento para a formação dos instrutores, qualificando-os para ministrar ações de formação profissional no âmbito da organização, em consonância com os pressupostos atuais de educação. Artigo 11. Os programas de treinamento estabelecidos terão sempre caráter objetivo e prático e serão ministrados, inciso 1, sempre que possível, diretamente pelo guarda municipal com a utilização de recursos humanos próprios e de servidores municipais habilitados. 2. Mediante o encaminhamento de servidores para participação em cursos, congressos, seminários ou atividades correlatas em organizações especializadas, sediadas ou não no município de Mogi das Cruzes. 3. Através da contratação de profissional qualificado ou entidades especializadas. Artigo 12. Ao final de cada ano, sempre no mês de novembro, a Guarda Municipal elaborará um programa de treinamento para o exercício seguinte, de acordo com as diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal de Segurança. Artigo 13. Independentemente dos programas previstos, aqueles que exercem funções de comando desenvolverão atividades de orientação operacional promovendo, inciso 1, reuniões para o estudo e discussão de assuntos de serviço. 2. Divulgação de normas legais e elementos técnicos relativos ao trabalho e orientação quanto ao seu cumprimento e execução. Da organização do quadro de pessoal da Guarda Municipal. Das disposições preliminares. Artigo 14. Para efeitos desta lei complementar, são adotados os seguintes conceitos. Inciso 1. Servidor. A pessoa legalmente investida em cargo de provimento efetivo ou emprego público. 2. Cargo público. É o instituído na organização do funcionalismo, criado por lei em número certo, com denominação própria, ao qual corresponde um conjunto de tarefas e responsabilidades atribuídas a um servidor estatutário. 3. Emprego público. É a soma geral das atribuições e responsabilidades atribuídas a um empregado público regido pela consolidação das leis do trabalho. 4. Carreira. Estrutura de desenvolvimento funcional e profissional constituída por classes, graduações e postos, operacionalizada através de passagens a níveis superiores, hierarquizados segundo o seu peso relativo, por ordem crescente de importância. 5. Nível. É a valorização profissional do guarda municipal, que consiste na progressão horizontal no posto, graduação ou classe em que se encontra. 7. Promoção. É a movimentação vertical do guarda municipal na carreira de uma classe, graduação ou posto para outra imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho, frequência e aproveitamento mínimo em curso de aperfeiçoamento, observados as normas e critérios estabelecidos nesta lei complementar e em regulamento específico. 8. Posto. É o grau hierárquico dos oficiais, inspetores e subinspetores. 9. Graduação. É o grau hierárquico das guardas municipais, classe distinta e classe especial. 10. Classe. É o grau hierárquico dos guardas municipais de primeira, segunda e terceira classes. 11. Aluno guarda. É o candidato ao ingresso na classe inicial da carreira, regularmente matriculado no curso de formação de guarda municipal, conforme matriz curricular nacional para guardas municipais, após classificação obtida em concurso público. Do quadro de pessoal da Guarda Municipal. Da Corporação. Artigo 15. A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes será formada pelo quadro de profissionais organizados em carreira, na forma desta lei complementar, fundamentada nos seguintes princípios. Inciso 1. Racionalização da estrutura de cargos e carreiras. 2. Legalidade e segurança jurídica. 3. Estímulo ao desenvolvimento e à qualificação profissional.
4. Reconhecimento e valorização do guarda municipal pela disciplina, pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho profissional. Artigo 16. Para atendimento do que dispõe o artigo 3º desta lei, o quadro de cargos de provimento efetivo da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes passa a contar com organização, denominações, referências de vencimento, jornadas e quantidade de cargos, conforme estabelecido no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei complementar. Dos quadros permanente e suplementar. Artigo 17. Para a execução do plano de cargos e emprego público, carreira e remuneração dos servidores do quadro de cargos de provimento efetivo da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes, instituído pela lei complementar, ficam criados os quadros permanente e suplementar. Artigo 18. Quadro permanente é o conjunto de cargos de provimento efetivo, disposto em postos, graduações e classes, na forma do anexo 2, que fica fazendo parte integrante desta lei complementar, exclusivo dos servidores públicos estatutários. Artigo 19. O quadro suplementar é o conjunto de empregos relacionados do anexo 3, que fica fazendo parte integrante desta lei complementar, ocupado por todos os servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Parágrafo 1º. O quadro suplementar constitui-se em extinção, vedadas novas contratações ao mesmo tempo. Parágrafo 2º. Aos servidores enquadrados tanto no quadro permanente quanto no suplementar, serão assegurados os mesmos direitos e garantias com relação à evolução funcional. Parágrafo 3º. Para fins de concurso interno, não haverá divisão de vagas ofertadas entre os guardas municipais masculino e feminino, todos concorrendo igualmente ao total das vagas disponibilizadas. Da carreira, estrutura hierárquica e atribuições. Artigo 20. Fica instituída a carreira única da Guarda Municipal, constituída de 7 níveis hierárquicos, cujo quadro funcional, constituído de postos, graduações e classes, para ser fixado, deverá obedecer aos seguintes percentuais referentes ao total de cargos providos. Inciso 1, postos 5%, alínea A, inspetor 2%, B, subinspetor 3%. Inciso 2, graduação 10%, desses, alínea A, classe distinta 4%, alínea B, classe especial 6%. Inciso 3, classes 85%, desses, alínea A, GCM primeira classe 10%, alínea B, GCM segunda classe 15% e alínea C, GCM terceira classe 60%. Artigo 21. A Guarda Municipal será dirigida por um coordenador, cujo cargo em comissão fica criado de livre provimento e exoneração do prefeito nos termos desta lei complementar, a quem caberá indicar os servidores do quadro de pessoal que realizarão as atividades administrativas e operacionais da corporação. Artigo 22. O cumprimento de atuação do guarda municipal corresponde ao cumprimento das missões relativas ao seu cargo ou emprego e se caracteriza pela especificidade das atividades que decorrem do desempenho das atividades estabelecidas no anexo 4, que fica fazendo parte integrante desta lei complementar. Parágrafo único. Os cargos ou empregos de guarda municipal poderão ser alocados nos seguintes campos de atuação. Inciso 1. Operacional, que abrange as atividades relativas, alínea A, ao planejamento, à elaboração, à execução, ao controle e ao gerenciamento das medidas cabíveis na proteção e vigilância interna e externa dos bens municipais, garantindo o exercício do poder de polícia da administração direta e indireta, observados os procedimentos padrão emanados da autoridade municipal. Alínea B. Rondas às unidades escolares, unidades administrativas, unidades de saúde, parques, praças, logradouros públicos e proteção dos serviços prestados por todas as secretarias municipais. Alínea C. A colaboração e fiscalização do solo municipal, inclusive em áreas de preservação ambiental. Alínea D. A preservação da integridade física de servidores e autoridades municipais. Alínea E. Ao auxílio às polícias estadual e federal dentro dos limites constitucionais. Inciso 2. Administrativo, que abrange as atividades relativas ao planejamento, elaboração, execução e gerenciamento das áreas responsáveis pela gestão de pessoal, operacional, comunicação, estatística, suprimento, logística e manutenção da Guarda Municipal, desde que as atividades desenvolvidas nessas áreas
guardem estrita relação com as atividades específicas da corporação. Artigo 23. Até o máximo de 6% do número total de guardas poderão ser designados para as atividades administrativas conforme disposto no inciso 2 do artigo 22 desta lei complementar. Artigo 24. As atribuições dos cargos de provimento efetivo e empregos públicos serão as constantes do anexo 4, que fica fazendo parte integrante desta lei complementar, além de outras que vierem a ser disciplinadas por meio de decretos, portarias, normas internas e ordens de serviço. Do ingresso, das condições gerais. Artigo 25. Os postos, graduações e classes vagos na Guarda Municipal só poderão ser providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o desempenho da função, sendo que as vagas serão providas por ato de nomeação e far-se-ão mediante, inciso 1, concurso público de provas ou de provas e títulos para as vagas de classe inicial. 2. Processo de promoção, obedecendo aos critérios estabelecidos na presente lei, para as vagas dos demais cargos. Artigo 26. A realização de concurso público para provimento do cargo do quadro de provimento efetivo da Guarda Municipal competirá à Secretaria Municipal de Administração em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, podendo a sua realização ser delegada à instituição pública ou privada idônea e qualificada para tal atividade. Artigo 27. As funções administrativas, bem como as de natureza diversa da carreira de guarda municipal, poderão ser exercidas por servidores públicos municipais, seletistas ou não, admitidos nos termos da legislação vigente, não havendo obrigatoriedade de pertencerem ao quadro da corporação, ressalvados os casos especificados em lei. Artigo 28. Poderão as guardas municipais, excepcionalmente, enquanto não ocorrer o preenchimento das funções e provimento dos cargos estabelecidos no plano de carreira, exercer atividades distintas dos seus respectivos níveis, sempre que a necessidade, a urgência e a oportunidade assim exigir. Parágrafo único. A designação para substituição em nível superior é transitória e precária, não gerando nenhum direito ao guarda municipal, e deverá recair sobre aqueles de níveis inferiores mais próximos. Artigo 29. Até a realização do processo de promoção para provimento do cargo de guarda municipal de classe especial e efetiva postos aprovados, ficam criadas duas funções de confiança de fiscais de serviço com direito a um prolabore e que serão preenchidas por servidores da própria Guarda Municipal, respeitados os direitos e vantagens adquiridos e atendidas às disposições legais vigentes. Parágrafo 1º. O prolabore, previsto no caput deste artigo, corresponde à diferença do cargo de guarda municipal de terceira classe e o guarda municipal classe especial. Parágrafo 2º. O preenchimento dessas atribuições se fará por livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo, atendendo indicação do coordenador da Guarda Municipal e do secretário municipal de Segurança, após realização de uma prova teórica, onde se avalie, além dos conhecimentos gerais do servidor, a capacidade de exercer comando, liderança das equipes e grupamentos que componham a corporação, além de seu próprio funcionamento. Parágrafo 3º. Poderão realizar a aludida prova aqueles que possuírem mais de 4 anos de efetivo serviço na Guarda Municipal e, no mínimo, o ensino médio completo. Artigo 4º. O detentor perderá a função quando entrar em disponibilidade, iniciar atividade estranha às inerentes à Guarda Municipal, ingressar em licença sem vencimentos ou quando, após o devido processo legal, for penalizado em falta que faça o seu comportamento ser classificado como um inferior a bom. Parágrafo 5º. O preenchimento das funções de fiscal de serviço na forma deste artigo não gera direito à permanência do titular em receber o vencimento respectivo após sua destituição. Do provimento inicial, artigo 30. Para o ingresso na carreira, no cargo de guarda municipal terceira classe, sob regime estatutário, será exigida como formação mínima o ensino médio completo, observados ainda os requisitos básicos constantes no anexo 9, que fica fazendo parte integrante desta lei complementar, observados ainda os requisitos complementares e procedimentos a serem estabelecidos em decreto. Da nomeação, artigo 31. A nomeação far-se-á em caráter efetivo para o cargo público da Guarda Municipal e em comissão para os cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 32.
A nomeação para o cargo de guarda municipal depende de prévia aprovação em concurso público, classificação e prazo de validade do certame. Parágrafo único. A publicação será na imprensa local e mediante fixação no quadro próprio da Prefeitura. Da posse. Artigo 33. Posse é a aceitação formal pelo servidor das atribuições, deveres, responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo público, concretizada com a assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo único. No ato da posse, o servidor apresentará declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Artigo 34. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de nomeação. Parágrafo único. Vencido o prazo para a posse, o servidor terá o seu ato de nomeação revogado, abrindo-se vaga decorrente do exercício e da lotação. Artigo 35. Exercício é o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo público para o qual foi nomeado. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor público entrar em exercício, contados da posse. Parágrafo 2º. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A nomeação somente produzirá efeitos financeiros a partir da data do início do efetivo exercício. Artigo 36. O início, a interrupção, a suspensão e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 37. Lotação é o ato que determina o órgão ou a unidade de exercício do servidor. Dos atributos. Artigo 70. São atributos indispensáveis ao exercício do cargo de guarda municipal. Inciso 1. Responsabilidade. Capacidade de assumir e suportar as consequências das próprias atitudes e decisões. 2. Disciplina. Capacidade de proceder conforme normas, leis e padrões regulamentares, prestar reverência a superior hierárquico, consideração e respeito. 3. Equilíbrio emocional. Capacidade de controlar suas próprias reações. 4. Dedicação. Capacidade de realizar atividades com empenho. 5. Apresentação pessoal. Capacidade de zelar pelo asseio e apresentação do uniforme, além da exteriorização de atitudes compatíveis com o cargo. 6. Pontualidade. Capacidade de executar suas atribuições no tempo determinado. 7. Assiduidade. Capacidade de cumprir, com regularidade e exatidão, os horários da escala de serviço. 8. Cooperação. Capacidade de contribuir espontaneamente para o trabalho de outras pessoas ou da própria equipe. 9. Iniciativa. Capacidade para agir adequadamente, sem depender de ordem ou decisão superior. 10. Dinamismo. Capacidade de evidenciar disposição para o desempenho das atividades profissionais. 11. Probidade. Capacidade de proceder dentro dos padrões exigidos pela moral. 12. Objetividade. Facilidade de, na realização de uma atividade ou solução de um problema, ater-se exclusivamente ao objeto da questão. 13. Sociabilidade. Capacidade de praticar e aplicar com naturalidade as regras de cortesia e civilidade nas diferentes situações de trabalho. 14. Organização. Capacidade de realizar uma atividade ou solucionar um problema, procedendo de forma ordenada, possibilitando a utilização eficaz dos elementos de uma atividade ou empreendimento. 15. Capacidade de observação. Qualidade para identificar aspectos importantes de um problema ou questão. 16. Facilidade de expressão. Facilidade para manifestar de forma clara e precisa os pensamentos. Parágrafo único. Os atributos elencados no caput poderão ser, no todo ou em parte, utilizados para avaliação de desempenho para fins de provimento do cargo de guarda municipal, bem como para progressão na carreira. Das normas disciplinares. Dos princípios gerais de disciplina e hierarquia. Artigo 133. Entende-se por disciplina o voluntário cumprimento do dever de cada um. Parágrafo único. São manifestações essenciais da disciplina. Inciso 1. A pronta obediência às ordens superiores. 2.
A pronta obediência às prescrições dos regulamentos, normas e leis. 3. A correção de atitudes. 4. A colaboração espontânea, a disciplina coletiva e a eficiência da instituição. Dos deveres do guarda municipal. Artigo 135. São deveres do guarda municipal, como servidor do município de Mogi das Cruzes, inciso 1, estar sempre pronto para cumprir as exigências normais e emergenciais do município. 2. Dedicar-se ao exercício do cargo ou da organização, colocando os interesses da corporação e do município acima de suas conveniências pessoais. 3. Praticar com galhardia os deveres cívicos próprios de todos os cidadãos. 4. Cumprir e fazer cumprir rigorosamente os preceitos legais e disciplinares. 5. Demonstrar sempre elevação de caráter, firmeza e decisão em todas as situações. 6. Tomar iniciativa imediata, logo e sempre que as circunstâncias o exigirem. 7. Aperfeiçoar suas qualidades morais e elevar o nível de seus conhecimentos e de capacidade funcional. 8. Dignificar o cargo ou emprego que exerce, mantendo íntegro o seu prestígio, o princípio da autoridade e da hierarquia e o respeito às leis, regulamentos e ordens de serviço. 9. Cultivar o sentimento de responsabilidade e destemor. 10. Ser leal em todas as circunstâncias. 11. Ser ativo e perseverante no exercício do cargo ou da função. 12. Manter espírito de camaradagem. 13. Servir os preceitos sociais e de boa educação. 14. Ser justo e reto no seu procedimento e também nas decisões tomadas em relação aos seus subordinados. 15. Ser ativo dentro da disciplina e da educação. 16. Assumir a responsabilidade sobre seus atos e dos subordinados que agirem em cumprimento de suas ordens. 17. Permitir adequada iniciativa de seus subordinados, estimulando e desenvolvendo neles a aptidão para agirem por si. 18. Considerar as sugestões dos subordinados quando manifestadas de acordo com preceitos legais e regulamentares. 19. Exercer o poder disciplinar que lhe é legalmente atribuído. Artigo 136. Como integrante da Guarda Municipal. Inciso 1. Apresentar-se no comando, estando de folga, sempre que convocado para uma das autoridades a que alude o parágrafo 1º do artigo 134 desta lei complementar, quando ocorrer ameaça de perturbação da ordem pública e em casos de emergência. Inciso 2. Comunicar a quem de direito toda falta praticada por integrante da corporação. 3. Garantir a integridade física e a vida das pessoas que detiver ou prender. 4. Participar ao chefe imediato sempre que mudar sua residência. 5. Respeitar a crença religiosa alheia a seus ministros. 6. Respeitar as autoridades municipais, estaduais e federais, bem como as imunidades dos parlamentares e dos representantes diplomáticos estrangeiros. 7. Ser profissional no trato com enfermos e feridos, animando-os, confortando-os e abstendo-se de exclamações de espanto, desolação ou repugnância. 8. Estar sempre com o uniforme limpo, cabelo cortado, com barba e bigodes aparados, se os usar. Artigo 137. Como agente de segurança, inciso 1, ter especial cuidado a dar ordens, a fim de que estas sejam oportunas, claras, legais e execuíveis, e certificar-se do seu fiel cumprimento, ajudando e orientando no seu cumprimento quando as circunstâncias assim os exigirem. 2. Prender em flagrante as pessoas que encontrar na prática de crime ou contravenção, conduzindo-as à autoridade competente. 3. Revistar as pessoas que detiver ou prender. 4. Deter os que praticarem desordens ou escândalos. 5. Deter os que praticarem depredações. 6. Deter os que, sem a devida autorização, portarem armas. 7. Deter os que apresentarem indícios de prática de crime e os que forem surpreendidos destruindo vestígios de crime ou acidente. 8. Deter os que desacatarem autoridades ou servidor público no exercício de suas funções. 9. Comunicar à autoridade policial todo fato que prejudique a segurança pública, como, por exemplo, acidente, inundação, desabamento, atropelamento, encontro de cadáver. 10. Comunicar ainda fatos que prejudiquem ou coloquem em risco a população,
como, por exemplo, a ruptura de cabos elétricos, fios telefônicos, telegráficos, de encanamento de água, gás e esgoto. 11. Encaminhar à autoridade competente as crianças extraviadas, perdidas e em situação irregular ou infracional. E 12. Comunicar um encontro de veículos abandonados. Artigo 138. São obrigações dos componentes da corporação, inciso 1, atender com presteza todas as chamadas e pedidos de socorro recebidos. 2. Acorrer a lugar onde tiver sido praticado o crime e auxiliar as autoridades policiais presentes. 3. Prestar auxílio em tudo quanto esteja ao seu alcance para a manutenção ou restabelecimento da ordem pública. 4. Entregar à autoridade policial competente objetos ou valores que tiver achado. 5. Socorrer as pessoas que estiverem em iminente perigo de vida. 6. Solicitar socorro médico para pessoas acometidas de mal súbito ou que haja sofrido acidente. 7. Auxiliar crianças, enfermos e pessoas idosas a atravessarem a via pública, normalmente em lugar de trânsito intenso. 8. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e que não envolvam assunto de caráter reservado. 9. Impedir que o trânsito de pedestres ou de veículos seja prejudicado ou interrompido nas vias públicas sem a devida autorização. 10. Impedir que delinquente, após a prisão, lance fora objetos que possam elucidar o crime, testemunhando sempre que possível o achado e a identificação desses objetos, se apesar das vigilâncias forem destruídos. 11. Abster-se de alterar o local do crime, bem como não andar na área respectiva e impedir que outros o façam, salvo as autoridades policiais competentes e, cumprindo-lhes outro sim, resguardar todos os vestígios que possam interessar aos peritos criminais. 12. Fazer a quem de direito comunicação escrita do serviço realizado. Parágrafo único. Cumpre aos guardas municipais zelar pela disciplina e nome da corporação, se mantendo o procedimento irrepreensível na via pública e particular, primar pela correção de atitudes e maneiras, pela sobriedade da linguagem falada e escrita e pela descrição. E assim finalizamos o nosso Estatuto da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. Muito obrigado a você. Lembrando que aqui na descrição você encontra o resumo e o pacote com 6 simulados para esse concurso. Grande abraço, até a próxima. Valeu!